estar aqui ministrando nessa igreja linda. Eu brinco com o meu pastor e falo assim, agora eu estou sobre a direção do outro Lima. Mas é tudo a mesma família. Quem estava aqui de manhã já viu essa minha piadinha, amém? Mas aí eu já ensinei os meus alunos a fazer uma cara de paisagem quando a gente repete alguma coisa que a gente já falou. E aí vocês são muito queridos, vocês riram da mesma piada, muito bem, vocês são lindos, amo vocês. Amo essa igreja, amo estar aqui, faz parte da minha casa. Sabe, eu estava ali sentada e eu estava pensando, Pastor Vitor foi meu colega de remo, irmão. Entrava mudo e saía calado. E ainda sentava atrás de uma mesinha de som desse tamanho, lembra? Sabe, irmãos, eu conheço o pastor Vitor de uma época que ele fazia parte do louvor da igreja. Ele não ministrava, não. Ele fazia parte do louvor. Mas que coisa linda, que obra linda que o Senhor entregou nas suas mãos. Que povo maravilhoso, avivado, cheio do Espírito. Um povo que sabe honrar as pessoas, sabe? E eu sei que tudo isso é fruto do seu esforço, do esforço da Andréia, do pastor Jonassi, que agora a igreja está frutificando, já está indo para outro estado. Coisa linda demais, gente. Então, para mim, é um prazer poder, de vez em quando, passar por aqui e ver o crescimento. Mas, sabe, eu não estou falando do crescimento numérico. Eu estou falando de um crescimento, irmãos, espiritual. Um crescimento que consegue puxar a verdadeira adoração. Puxar uma adoração onde o Senhor se manifesta de maneira poderosa. Por causa do crescimento. Amém? Então eu fico grata, honrada mesmo, por estar nesse tempo aqui, podendo servir, os meus irmãos de Três Lagoas. E amo vocês de verdade, de verdade. Amém? Eu fico muito feliz quando eu abro a minha escala e o nominho de vocês, Rema Três Lagoas. Tem aluno meu aqui? Amém? Amo vocês. Quando sai na escala e o Rema Três Lagoas está lá. Amém? Dito todas as formalidades, deu para... Eu quero conversar com vocês, Eu não sei, eu acredito que o Espírito Santo, nesse tempo, ele tem trazido uma única mensagem para o corpo de Cristo. Parece que nós estamos, todo mundo, falando as mesmas coisas. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que quando nós falamos a mesma coisa, é segurança para nós. Porque o Espírito Santo é quem conduz a igreja. E essa condução da igreja, ela precisa ir por um caminho que vai ser seguro para a igreja. Mas que também vai transformar a vida daqueles que ainda não se achegaram. Irmãos, a gente gosta muito da igreja, eu amo a igreja, eu amo a minha igreja. Eu estava conversando ontem e falei assim, eu amo o ambiente de igreja. Amo. Quando eu tiro férias, eu já procuro onde tem uma igreja, verbo da vida, que eu posso congregar. Eu amo igreja. Mas sabe, Deus não nos levantou nesse tempo para que a gente só fique sentado no banco da igreja, desfrutando de uma atmosfera maravilhosa, abraçando os irmãos, vendo eles crescerem. Sabe, Deus tem para nós uma grandiosa obra. Diga comigo, uma grandiosa obra. E nessa obra, irmãos, Deus poderia contar com anjos, com serafins. Ele podia contar com qualquer coisa sobrenatural. Mas Ele preferiu contar comigo e com você. Ai, mas você foi tão empolgado agora, irmãos. Eu vou falar de novo, só para você recuperar o fôlego, amém? Que você não estava esperando, tá bom? Mas nesse tempo, o Senhor resolveu contar comigo e com você.
Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Olha aí, eis-me aqui, Senhor. Mas sabe, irmãos, é bem isso mesmo, o Senhor está contando conosco e nós precisamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, seja feita a sua vontade em mim, em nós. Mas para isso, nós precisamos observar algumas coisas. Eu não sei porquê, mas esse relógio ali, ele está contra mim. Vou fingir que eu não estou vendo ele. Nesses dias eu fiz algumas viagens, e aí eu até conversei com o pastor Vitor sobre isso, no dia do jantar dos namorados. E eu fiz algumas viagens, na verdade foram 2 viagens, então eu já posso falar algumas, porque já é plural, amém, irmãos? É desse jeito, a vida do crente é para frente, é adiante, é só para frente mesmo. E nessas 2 viagens, só que uma das viagens que eu fiz foi para o Nordeste, e ela teve um atraso de 24 horas. Então eu andei de avião mais do que eu deveria ter andado, voado, amém? Mas uma coisa que me chamou a atenção, em 2 momentos diferentes, foi um pequeno mal-estar, uma pequena confusão acontecendo dentro do avião. Porque, quem sabe aqui que o avião tem lugar marcado? Tem gente que até compra o lugar. Amém? Porque ela quer sentar naquela cadeira, naquela poltrona, naquele lugar. Então, quando você compra a passagem, você faz o seu check-in, às vezes você consegue escolher o seu lugar, mas às vezes a própria empresa faz essa distribuição de lugares. E na minha cabeça era muito simples. Existe uma marcação de fileira, uma marcação de poltrona, e você simplesmente senta no seu lugar. Mas por incrível que pareça, por 2 vezes, eu vi pessoas precisando chamar os comissários de bordo, porque existia uma outra pessoa sentada no lugar dela. E uma das vezes o que me chamou a atenção foi porque a mulher que estava sentada no lugar dela, mas o marido estava no lugar errado, na janela, virou para a moça que estava de pé, reclamando, e falou: mas você quer sentar nesse lugar? Quem olhasse de fora podia pensar assim: mas nossa, vai todo mundo chegar, não é assim, irmão? Vai todo mundo chegar. Então, que diferença faz o lugar que você está sentado? Mas aí aquela moça falou assim: não, eu quero sentar no meu lugar. E essa menina sentou, o homem saiu da janela, foi para o corredor e tudo deu jeito. Mas sabe que não precisava ter passado por isso. É um constrangimento. Todo mundo olha, todo mundo observa a reação de quem está sentado, tanto que virou motivo de eu estar aqui conversando com você. Mas quando eu estava vindo aqui para Três Lagoas, e eu vim de ônibus, e a minha cadeira, quando eu recebi, a Lorena passou para mim que a minha passagem, a minha cadeira era na janela, cadeira 17. Então, quando eu subi no ônibus, irmão, eu fui direto. E o ônibus estava vazio. Vazio. Devia ter umas 5 pessoas. Que depois ainda desceram em Ribas. É um milagre. Mas praticamente eu vim de táxi. Mas, quando eu parei de frente para a minha poltrona, na janela, tinha um rapaz sentado na minha poltrona. E eu parei na frente dele com essa minha carinha assim. E ele falou assim: você quer sentar aqui? E eu olhei para ele e falei assim: é a minha poltrona. Mas você quer sentar? Eu falei: eu quero sentar. Porque naqueles poucos segundos, porque essas conversas são bem rápidas, não é? Eu aprendi que a gente não conversa com estranho.
E eu sigo as instruções do meu pai e da minha mãe até hoje, a não ser que o Espírito me mova para conversar com uma pessoa que eu não conheço, eu não vou conversar. Não estou num ambiente de igreja, de escola, de nada, não conheço a pessoa. E aquela conversa muito rápida, ele olhou para mim e eu falei, eu quero sentar. E ele se levantou indignado. Eu acredito, não leio pensamentos, mas pela experiência que eu tenho, ele deve ter pensado assim, tanta cadeira vazia, tanto lugar na janela, essa dona podia ter sentado em qualquer outro lugar. Mas ao mesmo tempo que ele teve esse pensamento, com certeza, eu pensei, vai que eu sento e pego o lugar de outra pessoa. Irmão, essa viagem pode ficar muito comprida. Pode trazer um desgaste desnecessário. E essa noite é sobre isso que eu quero falar. A ministração dessa noite, ela chama, tomando o seu lugar. Amém? Irmãos, eu fiquei pensando diante dessa situação, e aí eu lembrei, porque eu achei muita coincidência as duas situações, inclusive a que eu estava envolvida. E aí eu sabia que o Senhor estava querendo ministrar algo ao meu espírito. E eu costumo dizer que quando o Senhor ministra algo no meu espírito, é porque provavelmente eu vou receber um convite para pregar. É muito interessante. Eu já conheço até a dinâmica de Deus comigo. Deus pode mudar a qualquer momento, porque Ele é Deus. Mas normalmente Ele age dessa maneira. Então, irmãos, essa mensagem, ela é fresquinha. Ela é feita para nós aqui, para esse tempo, para alcançar você. Amém? E o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu espírito, e eu gostaria que você abrisse em Jeremias 1:5. E agora pode zerar o cronômetro, que agora que eu vou começar a pregar. Não é desse jeito. E diz assim, antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, a que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso quer dizer para mim e para você, que assim como aconteceu com o profeta, desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que você estivesse formado, o Senhor tinha um propósito para você. Na verdade, de acordo com o que a gente vê, eu posso entender e meditando na palavra, a gente pode chegar à conclusão que Deus primeiro cria propósitos. E depois, Deus faz você. Você não é a obra do acaso, um acidente que veio na hora errada. Você nem sequer, irmão, foi planejado pelo seu pai e pela sua mãe. Por mais que muitas vezes eles tenham planejado você. Porque primeiro você nasceu, você foi gerado no coração de Deus, para um cumprimento de um propósito nessa terra. Então Deus te chamou para algo que é você, diga eu, vou realizar. E eu não vou dizer aqui, irmão, porque isso não é bíblico, eu não vou dizer que se você não realizar esse propósito não será realizado. Porque Deus vai levantar outro. Mas sabe, irmãos, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Mas para que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos estar no nosso lugar. Nós não podemos querer estar no lugar do outro.
Porque eu vou mostrar para você que quando fazemos algo que não fomos chamados a fazer, ou fazemos algo até mesmo fora de tempo, existe confusão. Amém? Aleluia. E diz assim, 2 Samuel 11, eu vou começar a ler com você. No começo do ano, na época que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois do seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. E enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher e disseram: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Uritas, ou Iita. Então Davi enviou um mensageiro para que a trouxesse. Teve relações com ela, Betsebe, e havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Fica comigo aqui. A Bíblia está dizendo que Davi, o rei, no tempo em que os homens estavam na guerra, ele mandou a Joabe. O povo lá estava batalhando e estava ganhando. Está tudo bem aí. Mas sabe, irmãos, aqui está dizendo que depois de descansar, ele passeando na varanda da casa dele, ele olha uma mulher. Muito bonita. E deseja essa mulher. E como ele era o rei, ele mandou trazer essa mulher. E aí, irmãos, você pode continuar lendo em casa, mas eu vou resumir. Grande confusão. As consequências do que acontece a partir daí, nós podemos ver até hoje sobre a nação de Israel. O que o rei deveria estar fazendo naquele dia? Ele deveria estar na guerra. Mas ele não foi fazer o que ele precisava fazer. E ele trouxe condenação para o seu povo. Porque ele simplesmente deixou de fazer o que ele precisava fazer. Sabe, irmãos, nós não podemos ser negligentes com o chamado de Deus para a nossa vida. Para aquilo que o Senhor colocou a gente para fazer. Por mais que nos custe fazer, obedecer. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vou dar outro exemplo para você. Agora, num âmbito um pouco mais espiritual. Atos dos Apóstolos 19:13 diz, eu vou ler aqui na minha versão a mensagem, espera aí, está mais legal. Alguns exorcistas, judeus itinerantes, estavam na cidade e tentavam fazer o que pensava ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome do Senhor Jesus às vítimas de espíritos malignos, dizendo: domino você pelo Espírito Jesus pregado por Paulo. Os 7 filhos de um tal Seva, sacerdote principal dos judeus, tentaram fazer isso com um homem, e o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então, possesso
possesso ficou enlouquecido, pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra, e ficaram de roupa rasgada, nu, sangrando, fugiram dali. Aqueles homens viam Paulo expulsando demônios em nome de Jesus. Viram Paulo curando em nome de Jesus. Batizando as pessoas do Espírito Santo em nome de Jesus. E aí eles pensaram assim, como diz essa versão, a mensagem da Bíblia: isso é jogo. A gente também pode fazer o que Paulo está fazendo. E a gente vai ter benefícios com isso. Porque aqui está dizendo que eles já eram, exorcistas itinerantes. Eles ganhavam a vida fazendo essas coisas. Mas a Bíblia diz que o próprio espírito imundo, o próprio demônio, reconheceu que neles não havia o que era necessário. E agora me perdoem, mas agora eu estou entendendo o que o Espírito Santo falou comigo um pouquinho antes, enquanto eu estava me arrumando. Aqueles homens tentaram fazer aquilo que Paulo tinha sido ungido para fazer, e apanharam. Não teve efeito. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, já que o irmão tocou no assunto. Se você vê um cantor cantando um louvor, um hino de igreja, mas se ele não for nascido de novo, irmão, não é adoração. Porque um cantor cantando uma música gospel, se ele não tiver nascido de novo, ele não pode adorar a Deus em espírito. Porque ele está morto espiritualmente. E o Senhor não recebe adoração de mortos, irmãos. Por isso que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Para que a gente pudesse fazer o que Jesus disse à beira do poço: adorar em espírito e em verdade. Então, irmãos, pelo amor de Deus, parem de emprestar ouvidos para mortos. Para de adorar deuses mortos. Porque não é porque canta música evangélica que ele está vivo. Espiritualmente falando, irmãos. Deus não vai receber essa adoração. O Senhor, Ele nos livrou de um lamaçal de pecados. Ele, como nós cantamos aqui, Ele nos colocou de pé sobre uma rocha, para que nós pudéssemos adorá-lo. E somente a Ele adorar. Porque quando nós não fazemos o nosso papel na adoração, irmãos, o Senhor não recebe. Deus não nos levantou, não nos ressuscitou em Cristo e não colocou a gente assentado à direita do Pai para adorar outros ídolos. E, irmãos, pelo amor de Deus, não pense que idolatria é somente aquela questão das estátuas. Vamos precisar, nesse tempo, onde a igreja
ainda está com as suas portas abertas, recebendo todos. Nós vamos receber a todos, irmãos. Nós vamos amar a todos. Mas nós vamos dizer a verdade para eles. Nós vamos pregar a Cristo. E vamos crer que essas pessoas serão salvas. Mas, irmãos, nós não precisamos ir lá nos contaminar com ambientes. Aleluia. Diga comigo, aleluia. Meu Deus, quanta confusão aconteceu aqui. Tanto com Davi, quanto com esses homens que quiseram fazer, um fazendo o que não devia fazer, porque não estava fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E o outro querendo imitar a unção. Tudo isso podia ter sido evitado, irmãos, se cada um ficasse no seu quadrado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não existe graça para fazer o que o outro foi chamado para fazer. Mas existe uma graça abundante para realizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa graça nos garante sucesso. Nos garante que nós vamos correr a carreira. Porque existe uma carreira proposta para nós. E a minha carreira, irmão, pode até ser parecida com a carreira da Andréia. Nós duas fizemos o Rema, nós duas fizemos a escola de ministros, nós duas amamos essa escola, somos mulheres que são ordenadas ao ministério. Mas sabe, existe uma graça sobre a vida da Andréia, para ela ser a diretora da escola. E quando eu estou aqui, existe uma graça, algo sobrenatural de Deus, para que eu possa ser a professora desse lugar. Você pode falar, você não fica com saudade do seu marido? É claro que fica, irmão. E o seu marido não fica com saudade de você? É claro que fica, irmão. E a sua casa? Está tudo bem, irmão. Porque a graça está assistindo o povo lá. Porque eu estou fazendo algo dentro do tempo. Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então a graça me assiste aqui e a graça assiste lá. E é assim que precisa funcionar. Porque Deus tem uma multiforme sabedoria. E Ele deu dons, espalhou dons entre a igreja. Diga, eu sou igreja. E existe uma graça para nós realizarmos algumas coisas. Ou todas as coisas que fomos chamados a fazer. E só dessa maneira, irmãos, nós vamos poder correr a carreira. Porque estamos na nossa raia. Sabe, Kenneth Reagan estava pregando na última conferência e ele estava falando que quando você corre na corrida, cada um tem a sua raia. E você precisa correr, e ele estava explicando, porque ele era corredor. E ele falou que ele precisava simplesmente correr a carreira dele na raia dele. Mas que quando ele, por alguns segundos, ele parou o pensamento dele, tirou o foco do pensamento dele, para olhar o outro que estava correndo na raia dele, ele perdeu. Sabe, irmãos, Deus tem uma carreira proposta para nós, Deus tem um propósito para a nossa vida e Ele quer que a gente corra. E Ele quer que a gente corra a carreira, irmão, porque a gente não pode parar, porque se a gente parar, o diabo nos alcança.
Enquanto eu estiver fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, o diabo não tem legalidade para mexer comigo, para querer me atrapalhar. Isso não quer dizer, irmãos, deixa eu falar para vocês, isso não quer dizer que ele não vai tentar. Porque a profissão dele é essa, é tentar. Ele tenta. Ele é a própria tentação. Mas sabe, ele só tenta. Ele não consegue. Ele não consegue parar você quando você está fazendo o que Deus chamou para você fazer. Ele não consegue alcançar você quando você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você está sendo obediente. Ele não pode fazer nada além de tentar. Porque ele não tem uma carreira a correr. Você sabia que o diabo não tem uma carreira a correr? Ele não tem algo para conquistar. Porque tudo que ele já tinha conquistado, Jesus já tomou dele. A Bíblia diz que Jesus expôs os seus despojos publicamente. Jesus cancelou o escrito de dívida na cruz. Aquilo que dava legalidade para que Satanás pudesse nos tocar, foi pago. Não tem a ver com aquilo que você faz. Aquilo que você faz não paga o preço, porque jamais poderia pagar. Era impossível. Mas isso não quer dizer que não tenha uma carreira proposta para a minha e para a sua vida. E essa carreira, para que a gente tenha sucesso na nossa corrida, que eu estava explicando para o pessoal do GC, que não é 10 metros rasos. É uma maratona. Uma maratona, irmãos, ela é corrida de maneira diferente. Não tem só arrancada. Você precisa manter uma constância. Para cumprir a carreira que Deus propôs para você, você precisa ser constante. Manter um ritmo para frente, avançando, não desistindo, não olhando para o lado, não olhando para o outro, não se intimidando pelo outro, não tendo inveja do outro, não cobiçando o lugar do outro. Ali, ó, naquele ritmo, tum, 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 tum. Uma marcha constante, até você chegar no alvo, no propósito que Deus te colocou. Então, irmãos, nessa noite, eu quero convidar você, eu já estou quase acabando, a dizer: tome o seu lugar. Não abra mão do seu lugar. E não se contente com propostas que querem te colocar em outro lugar. E muitas vezes dizendo: ó, não tem nada a ver. O que é que pode acontecer se você estiver em outro lugar? As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam de uma maneira poderosa quando nós estamos fazendo o que precisamos fazer, o que fomos chamados a fazer, e no lugar que Deus nos colocou. Quinta-feira eu estava vendo o pastor falando que algumas vezes ele tentou não estar
nesse lugar. Porque ele estava olhando pelos olhos naturais. Sabe, Ló também olhou pelos olhos naturais. E terminou na cidade de Sodoma e Gomorra. Porque ele viu as campinas e elas eram boas de se ver. Concupiscência dos olhos. Sabe, nem sempre aquilo que nós estamos vendo, assim como o pastor pregou. Às vezes uma proposta te tira do lugar aonde o Senhor vai derramar as bênçãos. E sabe, irmãos, Ló foi salvo. Porque ele alcançou misericórdia por causa do seu tio. Mas quando nós, assim como o pastor, obedeceu à direção de Deus, ele pôde viver além da misericórdia. E ele desfrutou e desfruta todos os dias da vida dele de uma graça. De uma abundante graça. Irmãos, se nós podemos viver da maneira que Deus nos chamou pela graça, por que é que vamos nos satisfazer com a misericórdia? A misericórdia de Deus fez com que Jesus nos alcançasse. Fez com que nós fôssemos transportados do império de trevas e levados para o reino de paz, alegria e justiça, para o reino de Deus. E nesse lugar, irmãos, nós temos uma proposta de graça sobre as nossas vidas. Então, irmãos, nessa hora, a gente só precisa examinar a nós mesmos, para ver se nós estamos fazendo tudo o que fomos chamados a fazer. Se não estamos negligenciando o chamado de Deus para a nossa vida. E por isso estamos vivendo aquém daquilo que Deus tem para nós. Deus não nos quer vivendo de forma medíocre. Deus entregou o seu Filho único para que nós pudéssemos viver acima da média. A nossa adoração precisa ser tão intensa que nos coloque num lugar que a gente nem quer sair. A nossa oração precisa ser tão intensa, baseada no propósito de Deus, que quando a gente termina de orar, a gente tem a plena consciência de que já recebemos o que oramos. E aí a gente passa a agradecer a Deus. A nossa boca precisa falar palavras de salvação, palavras de cura, para que aonde a gente passe, pessoas sejam curadas. Isso só depende de estarmos fazendo aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas. Fica de pé no seu lugar. Eu estou sentindo, e apesar da gente não viver pelo que sinto, eu sei, porque sei pelo Espírito, que existem pessoas aqui que precisam se reconciliar.
E fique tranquilo. Eu nem estou falando das pessoas que precisam se reconciliar com Deus. Mas pessoas aqui que precisam se reconciliar com o propósito. Que por algum motivo começou a pensar, está demorando demais, não vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu é grandioso demais, não é para mim, eu não consigo. Pessoas que acham que ouviram errado, que foi coisa da sua cabeça. E eu quero dizer para você essa noite, não foi coisa da sua cabeça. Foi Deus que falou. Então feche os teus olhos, querido. E aproveite esse tempo que nós estamos aqui. Para nos reconciliar com o propósito. Ore ao Senhor e diga: Pai, eu estou aqui. Eis-me aqui e faça em mim a sua vontade. Cumpra o seu propósito em mim. Eu quero estar no lugar que o Senhor me colocou. E se o Senhor me mandar me mover, eu me movo. Mas se o Senhor me mandar ficar, eu fico. Porque eu não quero estar e nem passar nem um dia fora dos seus planos e dos seus propósitos. Em nome de Jesus. Pode cantar uma música para nós. Para ti. Você que está aqui, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo é o centro e todo o meu ser mostra quem tu és, e em meu coração Cristo é o centro e todo o meu ser mostra quem tu és, e você que está aqui coração. e quer se reconciliar com Deus, porque esteve afastado dele, afastado dos caminhos, esta é a sua noite. Porque não podemos cumprir o propósito de Deus se não estivermos nele, se não tivermos enxertados na videira verdadeira. Então, se você está aqui e nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. E se você está aqui, já aceitou o Senhor em algum momento da sua vida, mas se sente tão afastado, levante sua mão também. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu sei que tem gente aqui assim. Eu sei porque sei que tem gente pronto para receber tudo o que precisa. Uma capacitação sobrenatural, a salvação que é necessária para viver nessa terra, cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada, Pai, porque mesmo intimidados, eu sei que o Senhor está fazendo coisas nesse momento. Porque eu não preciso ver para crer na palavra que o Senhor colocou
dentro do meu coração. Obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada, Pai, porque não sairemos daqui da mesma maneira. E sairemos daqui comprometidos com os teus propósitos, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, estando exatamente no lugar de bênção que o Senhor nos colocou. Irmão, você está aqui, olha aqui para mim, meu irmão, você está aqui para a reconciliação de novo nascimento? Amém? Eu vou descer, eu vou orar com ele e vocês podem continuar. Acho que por aqui é melhor. Em meu coração